véspera de um duelo importante pro Galo, hein? Agora é deixar a Copa Sul-Americana um pouquinho de lado e voltar a atenção para o Campeonato Brasileiro amanhã, 8 da noite, confronto contra o Santos, reencontro com Cuca, ex-treinador do Galo, na Vila Belmiro e, é claro, com transmissão da Itatiaia. A delegação que viajou à Venezuela para o duelo contra o Puerto Cabello chegou ontem à noite a São Paulo, está hospedada próxima ao aeroporto de Guarulhos e hoje, às 2:30 da tarde, fará uma atividade no centro de treinamentos do Corinthians antes de seguir para a cidade de Santos, que é a casa do Peixe, para esse duelo, como eu disse, muito importante pelo Brasileirão. Bom, técnico Eduardo Domingues, o Barba Domingues, ele vai ter reforços importantes para este confronto contra o Peixe. O atacante Hulk, o volante Alan Franco, o lateral esquerdo Renan Lodge, o zagueiro Juan Tressoldi e o meia Vitor Hugo, eles que ficaram em Belo Horizonte fazendo aquele controle de carga, foram poupados do jogo da Venezuela, eles já se uniram, já se juntaram ao restante da delegação e estarão presentes nesta atividade, nesse treinamento, que vai ser o primeiro e também o último em solo brasileiro antes da partida na Vila Belmiro. O Galo, que começa essa rodada com 14 pontos, na 8ª colocação, vai ter pela frente o Santos, que tem 10 pontos conquistados e começa na 15ª colocação do Brasileiro. O Santos está tentando fugir ali da zona do rebaixamento, vai ter o retorno do Neymar, também vai ter a volta do Gabriel Barbosa e o Galo também tendo peças importantes para esquecer de vez essa derrota na estreia da Sul-Americana e voltar a focar no Campeonato Brasileiro. O Atlético, que está buscando a 3ª vitória consecutiva, vem de vitórias sobre Chapecoense e Atlético Paranaense, e agora quer ter o Santos como a sua vítima fora de casa. O Atlético, que venceu apenas uma como visitante e quer buscar a 2ª vitória também, e não vence o Santos desde 2022 na Vila Belmiro, aquele jogo 2-1 com gols de Hulk e Nátio Fernandes de pênalti. É o Atlético buscando repetir essa história e vai ter peças importantes para superar o Santos e surpreender Neymar e companhia. Será que vai acontecer nesse duelo de sábado, Hugo? Torcedor do Galo, ele tá sonhando com isso, né? Exatamente, Henrique André. O assunto agora é Campeonato Brasileiro. Esquecer essa derrota na Sul-Americana e focar no Brasileiro, a parada contra um Peixe que conta com o retorno de Neymar, Gabigol, mas o Galo forte para esse duelo, Vini. O Atlético com o retorno também de vários titulares. Se na Sul-Americana poupou, no Brasileiro é força máxima. O Santos costuma ser uma pedra no sapato do Atlético, como o Atlético tem dificuldade de jogar contra o Peixe na Vila, a última vitória lá em 2022. Mas está na hora do Atlético ter, de fato, essa arrancada, buscar a 3ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. O jogo de ontem na Sul-Americana poderia até gerar algumas dúvidas no Barba a respeito de escalação, se o time tivesse jogado bem. Não foi o caso, né? Pelo contrário, o time foi muito mal, então para mim não vai ter mistério na formação. O meio de campo deve ter o Alan Franco com Tomás Pérez, Vitor Hugo, meio campista, é titular indiscutível, um dos principais jogadores do Galo nessa temporada. Coelho, Reinier e Hulk. Então, é um Atlético forte, é um Atlético que tem conseguido melhorar bastante sob o comando do Eduardo Domingues, um time mais aguerrido, um time que compete bastante, sem contar o jogo de ontem, tá? O jogo de ontem foi uma exceção, mas no Campeonato Brasileiro tem sido dessa forma e vai pegar um Santos que também tá numa fase complicada. O Santos pode entrar na zona do rebaixamento nessa rodada e o Galo tem que tentar se aproveitar também desse momento de oscilação do rival. E como destacou o Henrique André, aquela trinca podendo pintar, né? Traz mais confiança. Ah, com certeza. O Atlético não vence 3 seguidas desde 2023, quando era comandado pelo Filipão, como trouxe o Henrique André. E tá precisando de embalar. O Atlético começou mal no Campeonato Brasileiro, tropeçando bastante, então agora precisa recuperar aqueles pontinhos que passaram. O Galo precisa de buscar agora também em jogos fora de casa. Venceu já na primeira fora contra a Chapecoense e quem sabe agora vencendo o Santos seria a 2ª vitória consecutiva fora de casa. Dia especial para o atacante Hulk. Conta pra gente, Henrique André. Exatamente, Hugo. Hoje foi um dia especial demais pro Hulk, que é o maior ídolo da torcida do Atlético na história recente, maior artilheiro do Atlético também no século, artilheiro na temporada, apesar de estar vivendo um jejum, alguns jogos não marca gols e quem sabe isso aconteça contra o Santos, né? Acabe com esta fase sem balançar a rede, mas o Hulk, 39 anos, viveu uma experiência única no futebol e também na vida profissional.
Hoje, durante a atividade na cidade do Galo, como eu disse, ele ficou em Belo Horizonte, não participou da viagem à Venezuela. Ele treinou, é isso mesmo, treinou com um dos seus filhos que estão atuando nas categorias de base do Atlético. O Ian Ângelo, jogador da equipe Sub-20, eles estiveram em campo, e o Atlético até publicou algumas fotos deste treinamento, desse encontro entre pai e filho, e será que é uma herança aí que o Hulk vai deixar pro Atlético? Porque o Ian vem marcando alguns gols nas categorias de base da equipe Sub-20, assim como o Thiago Ângelo, que defende o Sub-15 do Galo. Então o Atlético tá pegando aí o DNA do seu artilheiro e tá apostando no futuro também. Será que esses dois vão dar certo, vão dar frutos e muitas alegrias pra massa? Um dia especial pro Hulk, que, como eu já destaquei também, viajou para São Paulo, vai se juntar ao restante da delegação e amanhã participa do treinamento no CT do Corinthians, antes desse confronto importantíssimo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dale, Henrique, André, e aí, Vini, pensa, assim, a gente fica imaginando o que passa na cabeça do Hulk, né? Com certeza deve ter sido um dia marcante, emocionante para ele, né? Você imagina o Hulk vitorioso, um dos maiores ídolos da história do Atlético, e agora tendo a oportunidade de treinar com o próprio filho. É muito bacana. Eu confesso, Hugo, que eu nunca vi os filhos do Hulk atuando, né, pelo Atlético, assim, não sei se realmente são bons, mas se estão lá é porque tem alguma qualidade, né, não é só porque são filhos do Hulk. E se eles jogarem aí 50% que o pai joga, já tá de ótimo tamanho, né? Tá de grande. Agora, sempre que tem essa questão familiar, é um peso pros garotos, né? Porque eles sempre vão ser conhecidos como os filhos do Hulk. E aí carrega toda uma pressão por toda a história que o pai tem no futebol. É difícil desvincular. A gente tem vários exemplos de jogadores que não conseguiram jogar no mesmo nível e sofreram com isso, né? Filho do Bebeto, do Romário. Mas tomara que eles possam também ter uma carreira vitoriosa no futebol. Mais do Galo! Galo que não esqueceu a Sul-Americana nos bastidores, Henrique André. É isso. Bom, se por um lado o Galo tá pensando agora só no Campeonato Brasileiro, em subir na tabela, o clube também não esqueceu a Sul-Americana nos bastidores e tá fazendo uma promoção muito legal para que os torcedores estejam nos 3 jogos que fará na Arena MRV contra Puerto Cabello, contra o Juventude do Uruguai e também contra a equipe do Cienciano do Peru. Essa aí que foi uma pedra no sapato danada na edição passada da Copa Sul-Americana. O Atlético está fazendo uma promoção para os seus sócios com preços dos ingressos a partir de R$75. É isso mesmo. Bom, é um pacotão que o Galo tá fazendo. O torcedor pode comprar esse pacote e garantir presença nos 3 jogos como mandante em casa do torneio continental. E olha só, não para por aí, viu? Em caso de classificação do Galo para as oitavas de final, o Atlético, para isso, vai ter que figurar em primeiro do grupo, né? Porque senão vai ter que disputar aquele play-off, assim como aconteceu em 2025. O Atlético, ele vai proporcionar ao torcedor que comprar esse pacote para os 3 jogos mais um ingresso. Bom, e se não passar para as oitavas? Gente, não tem problema. Se o Atlético avançar também para os playoffs, tá? Vai ter que ter um jogo a mais aí até chegar à final. Esse torcedor também terá o lugar garantido nos duelos, melhor dizendo, na Arena MRV. E para mais informações, é só acessar o itatiaesporte.com.br, que também tem uma notícia importante envolvendo a Vila Olímpica, que era o centro de treinamentos do Galo antes da mudança lá para Vespasiano, para a cidade do Galo. O Atlético usou muito a estrutura da Vila Olímpica, que vem passando por um processo de modernização e até agora mais de 15 milhões de reais foram gastos nesse processo, né, de modernização da Vila Olímpica, que inclusive vai receber seleções durante a Copa do Mundo Feminina, marcada para o ano que vem aqui no Brasil. A FIFA já aprovou o campo e o processo está bem adiantado para que o Galo receba pelo menos uma seleção feminina que vai disputar o Mundial. Com os jogadores já em São Paulo, o Atlético faz uma atividade amanhã no CT do Corinthians, está marcada para 2:30 da tarde e vai ser a primeira e a última em solo brasileiro antes do confronto contra o Santos, sabadão,
8 da noite na Vila Belmiro. Esse jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E como eu já destaquei, o Atlético tem 14 pontos, é o 8º colocado, e o Peixe aparece com 10 pontos conquistados na 15ª colocação. E vai ter um duelo especial também neste jogo entre Atlético e Neymar. Até agora foram 9 jogos disputados com o Neymar em campo e o Atlético venceu 3. O camisa 10 do Santos venceu outras 3 e foram 3 empates. É isso mesmo, tá tudo igual e este jogo vai definir quem vai passar à frente. Neymar, Atlético ou o número de empates. O Galo que busca uma vitória fora de casa que pode ser a 3ª consecutiva no Brasileirão, 3º triunfo e a 2ª vitória como visitante. Jogo importante, sabadão, com transmissão da Itatiaia. Tá certo, Hugo? Aquele abraço e bom dia, Vini Andrade. Bom dia, Hugo. Ótima sexta-feira para todos. Até a próxima. Fala, massa. Finalizando aqui mais um vídeo do canal. Muito bom dia a todos. Já deixa o like aí antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal, tá bom? Muito obrigado. E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que não conhece o canal, tá bom? Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Galo, de domingo a domingo, para vocês sempre estar muito bem informados, os melhores cortes, direto ao ponto, os assuntos mais importantes que vocês precisam e querem saber. Então eu vou deixar meu convite aqui para vocês, tá? Se inscrevendo no canal. Ativa o sininho de notificação também, que é muito importante, assim você não perde nada, o YouTube vai sempre avisar vocês toda vez que sair algo novo. E deixa o like, tá, pessoal? Deixa o like aí, dá aquela força pro canal. Que com like o canal tende a crescer cada vez mais, tá bom? E também compartilhar os vídeos com os amigos, tá? Quando vocês puderem tirar um tempinho aí para estar compartilhando, muito importante, ajuda demais o canal aí continuar o crescimento, tá bom? Agradeço a todos pela preferência que vocês dão a esse canal aqui, tamo junto. Vou ficando por aqui, aquele forte abraço, surgiu notícia a gente volta e coloca aqui para vocês, tá bom? Valeu, massa, tamo junto.